Então, alunos, eu vou passar então algum exercício para vocês sobre potenciação. E aí eu achei melhor, como o vídeo já está muito longo, eu achei melhor já pegar alguns exemplos lá da atividade 2 que vocês pegaram aí na escola ou no Classroom, tá? Eu até vou resolver alguns exercícios lá da atividade para vocês poderem entender um pouquinho melhor, tá bom? Como que faz a atividade. Então, vamos lá. Então, aqui, ó, lá no exercício 1, tá dizendo assim, calcule as potências e lembre-se da regra de sinais, tá? Então, eu coloquei a regrinha de sinais para vocês aí em cima, e aí eu coloquei aqui o A. Vamos resolver a letra A. Então, ele tá dizendo aqui, menos 6 ao quadrado. Então, como a gente já viu aí em alguns exemplos aí da aula anterior, menos 6, eu vou fazer, vezes menos 6, que é igual. Então, eu vou fazer 6 vezes 6, 36. E aí, eu tenho o meu sinal negativo com negativo na multiplicação, ele fica positivo. Tá lembrando lá que eu falei agora há pouco que, como aqui em cima o meu expoente ele é número par, então o meu resultado sempre vai ser positivo, tá? Então, vamos aqui agora na questão 2. Calcule o valor das expressões. Primeiro, as potências. Eu até coloquei lá em parênteses. Por quê? Vamos lá. O que acontece aqui, ó? Primeiro, eu vou calcular o quê? A minha potência. Então, eu vou copiar o meu 15. E aí, eu vou calcular a minha potência. Então, eu vou fazer aqui no cantinho aqui, tá? Ó. Mais 5, não, vou fazer aqui, ó. Mais 5 vezes, ele é o quadrado, então ele é 2 vezes, mais 5. Deixa eu fazer assim, para dar uma separada aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? 5 vezes 5 é 25. E aí, o sinal positivo com positivo na multiplicação, ele fica positivo. Olha lá, que eu acabei de falar. Aqui no meu expoente, ele é um número par, então ele vai ficar positivo. E aí, eu já tenho um sinal de positivo aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar entre meu parênteses, porque 5 ao quadrado, ele é mais 25. Igual, então vamos continuar nossa continha. Eu vou copiar o meu 15. E agora eu vou fazer o quê? Olha lá, ó. Lembrando que aqui é como se fosse uma multiplicação. Então, sinal positivo com positivo na multiplicação, ele fica positivo. Então, o meu resultado da minha letra A é 25 mais 15, ele é igual a 40. Então, acredito que agora os demais vocês vão conseguir fazer. Lembrando que todos os exercícios eu passei um exemplo aí do lado. É só observar aí o exemplo como que é feito, tá? Para vocês conseguirem aí realizar a continha, tá bom? Então, vamos lá agora no exercício 3. Tá dizendo lá, reduza a uma só potência. Então, eu tenho duas potências, né? E ele quer que eu reduza a uma só potência. Como tá dizendo lá, ó, eu tenho até um exemplo, tá dizendo assim, conserve a base e soma os expoentes. Então, é bem simples. A minha base é 5, então eu vou colocar meu 5 aqui. Então, ele tá pedindo para mim conservar a minha base e somar os meus expoentes. 7 mais 2, que dá 9. Então, esse daqui já é o meu resultado. 5 elevado à nona potência, tá? Então, é só isso que ele está pedindo. E aí, não precisa fazer toda essa continha aqui, depois fazer, resolver essa para depois multiplicar as duas, tá? Porque o exercício 3 só tá pedindo para reduzir a uma só potência. Esse exercício aqui também tem no livro de vocês, bem parecido, tá? Qualquer dúvida, olha lá. Se eu não me engano, é na página
68 ou 69. Então, continuando. Vamos lá, então, para o exercício 4. Tá dizendo lá, calcule o valor das expressões numéricas. Entre parênteses está dizendo assim: para resolver as expressões, primeiro deve resolver potenciação, depois as divisões, as multiplicações e, por último, as adições e as subtrações, tá? Há expressões onde aparecem os sinais de associação e que devem ser eliminados nessa ordem. Eu até coloquei lá, em primeiro você tem que resolver os seus parentes, em segundo os colchetes e em terceiro as chaves, tá? Então essa é a ordem da gente calcular. Lembra quando eu disse que é de dentro para fora, tá bom? Então tem aqui o exercício 1 para a gente poder estar resolvendo. Então vamos lá. Vou fazer aqui com vocês. Eu vou copiar, tá? Porque eu tenho que resolver, então, primeiro o que está dentro do meu parênteses. Então, eu vou colocar lá 12 vezes 2 mais. Aí, vamos lá. Eu tenho aqui, gente, olha lá, 6 mais 5 vezes 12. Como que eu vou resolver isso daqui? Se eu pegar e fizer isso daqui, ó, 6 vezes 5, para depois fazer vezes, falei errado, 6 mais 5, se eu fizer isso, ó, 6 mais 5 vezes 12, vai dar um outro resultado que não é o correto, vai estar errado. Por quê? Lembra lá, ó, que eu disse que tem uma ordem a seguir para a gente poder estar resolvendo os nossos exercícios? Então, primeiro a gente resolve as potências, se tiver potência. Depois a gente resolve as nossas multiplicações ou divisões. E em terceiro a gente resolve aí, então, as adições e as subtrações. Então, neste caso, ó, então aqui eu tenho uma adição e eu tenho uma multiplicação. Então, eu vou resolver primeiro a minha multiplicação, tá? Então, eu vou fazer isso aqui, eu vou copiar o 6 mais, e aí eu vou fazer isso, ó, 5 vezes 12. 5 vezes 12 é 60. Fecho o meu parênteses e copio o que está do lado de fora. Igual. Então, a gente continua, porque eu ainda tenho números em parênteses. 12 vezes 2 mais. Então, o que eu vou fazer? 60 mais 6 dá 66. Vou até colocar o maisinho aqui. Aí agora vocês vão me perguntar, mas professora, você acabou de dizer que nós temos que sempre resolver as multiplicações primeiro do que a adição. Só que neste caso aqui, por que eu resolvi aqui primeiro? Porque ele está dentro do meu parênteses. Então, eu tenho que resolver então tudo que está dentro do meu parênteses, sem se importar quais os sinais que está lá dentro. Lógico que seguindo a regrinha, tá? Primeiro os sinais de multiplicação, divisão, e aí depois os sinais de adição e subtração, tá? Então, eu preciso eliminar esse meu parênteses. Então, eu vou continuar minha continha, eu vou copiar aqui novamente. E aí, eu vou fazer aqui, ó. Então, eu tenho um sinal positivo com outro sinal positivo, ele fica positivo, 66, dividido por 11. E agora, o que eu vou fazer? Olha lá, eu tenho um sinal de multiplicação, eu tenho um sinal de adição e eu tenho um sinal de divisão. E agora, professora, qual que eu vou fazer primeiro? Lembrando que eu tenho que fazer tanto a multiplicação ou a divisão, não importa qual que eu resolvo primeiro, dentro da divisão e da multiplicação. Por quê? Eu vou resolver quem está na minha esquerda para direita, tá? Então, eu sempre vou resolver. Como que aqui eu sei que eu tenho que resolver o sinal da multiplicação e o sinal da divisão, para depois resolver o sinal da adição? Então, qual desses dois aqui, ó, eu vou resolver primeiro? Então, lembrando que eu acabei de dizer que eu vou resolver, então, o que está da minha
esquerda para a direita. E como é o da multiplicação, então eu vou resolver ele primeiro. Então, 12 vezes 2, eu tenho 24. Mais, agora sim eu vou resolver a minha divisão. Então, 66 dividido por 11, que é igual a 6. Então, eu vou fazer, agora sim eu vou finalizar com o meu sinal de adição. 24 mais 24 mais 6 é igual a 30. Então, agora eu acabei a minha continha. Ela é meio complicadinha assim, tá, mas gente? Mas aí lembrando sempre das regrinhas aí de sinais, as ordens, tá? Correto? Que aí dá pra vocês conseguirem aí fazer os outros exercícios. Agora, então, vamos para o exercício 5, que é o último. Ele é bem simples, tá dizendo lá, calcule as raízes. E aí eu coloquei aqui a letra A. Lembrando que a raiz, ela é ao quadrado. Então, quer dizer o quê? 81 ao quadrado. Qual é o número que vezes ele eu vou ter 81? E aí, se vocês olharem lá na tabuada, se eu pegar o 9 vezes 9 é igual a 81. Então, a raiz de 81 é a mesma coisa, vai dar o mesmo resultado se eu fizesse isso, ó. 9 ao quadrado é igual a 81. Vocês estão vendo, ó? Só para vocês poderem entender. Vai dar o mesmo resultado, só que eu só inverti aqui os valores, tá? Então, acredito que aí agora vocês consigam aí resolver também as outras raízes, tá bom? Então, eu encerro por aqui o capítulo 10. E aí agora nós vamos aí pro capítulo 11, tá?